Bom dia, amados. Para mim realmente é um privilégio. Eu estava com minha família, como disse Franco, eu tenho uma filha casada que mora na Inglaterra, eles são pastores ali e estamos aí procurando um lugar para reunir a família. Eu tenho 3 meninas e um menino e elas estavam procurando um lugar para a gente ir, já fazia assim uns 6 meses. E assim, um momento lá, conversei com o Franco, você não conhece um lugar na praia para a gente ficar? Ele falou assim, conheço sim, lá em Cabo Frio, né? Você vai lá. E graças a Deus, realmente, amados, Deus, Ele é pródigo, Ele é generoso ao extremo. Eu fico pensando que Deus, Ele reserva para a gente surpresas tremendas. Os irmãos prepararam aquele lugar ali para a gente, nos ofereceu, e a gente percebeu, está muito claro, que os irmãos deram mais do que o lugar. Os irmãos se deram a nós nesses dias ali, e a gente tem visto assim o carinho, o amor, o aconchego, e quero dizer para vocês que nós estamos muito constrangidos pelo amor de Deus na vida dos irmãos, porque deram mais que um lugar, deram o seu coração para a gente, e a gente sente o carinho de vocês ali naquele tempo. E os meus netos estão encantados, principalmente com a Kombi. Que coisa fantástica aquela Kombi. Mas é verdade. Eles ontem foram lá na Praia do Forno, na Kombi, foram gritando dentro da Kombi, 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 Kombi. Então eu propus assim para o Julião, a gente trocar de carro. Eu deixo meu carro com ele esses dias, ele me deixa a Kombi. Vai ser uma farra, uma maravilha. Graças a Deus. Franco é uma dessas pessoas que a gente encontra, a gente se apaixona. Franco, Denise, a sua casa. E o Franco, ele falou do nosso encontro ali em Uberlândia. Ele esqueceu de falar uma coisa. Ele falou de nomes estranhos, né? Você lembra do nome do nosso encontro lá, Franco? O que convocava era Ari Skates. Como era o nome? Pois é, a gente chamava aquele encontro de Ari Babá e os 40 pastores. Esse era o nome do nosso encontro, um encontro precioso. Esse encontro, só para vocês terem uma ideia, esse encontro gerou um trabalho na Europa, que Deus deu uma visão ali, uma ponte antiga, e essa ponte começava no Brasil, terminava na Europa. Era uma ponte velha, uma ponte em arco de pedras, e foi a partir dali que Deus fez um movimento chamado Ide às Nações, e a gente começou a voltar para a Europa para trabalhar com os nossos pais, os escoceses, os ingleses, os suecos, e a gente começou a voltar para a Europa, como filhos voltando à casa do pai, ajudando aquelas nações a ganhar de novo o vigor missionário. E hoje a gente já perdeu assim, tanto o controle como a estatística do que Deus fez a partir daquilo. Então aqueles encontros ali em Uberlândia geraram coisas maravilhosas. Foi nesse lugar que a gente se encontrou, e a gente só vai saber o desdobramento das nossas amizades só na eternidade. Só na eternidade. Nós cantamos aqui uma canção que falava que com Ele o nosso instante é eterno. É verdade? É assim que é a frase? Não. Essa é a frase. E eu presto muita atenção nisso. A eternidade nos nossos momentos. Os nossos momentos não são desvinculados. Essas nossas férias aqui, ela não é desvinculada. Esse tempo seu aqui, ele não é um instante só. Ele é eterno, porque nós somos eternos, a nossa vida é eterna. Essa história de quando chega a eternidade, amados, não existe.
Eu acho muito engraçado um folheto antigo, não sei se vocês se lembram, Onde Passarás a Eternidade. Lembra desse folheto? Aquele folheto para mim é um negócio engraçado, porque fica parecendo que a eternidade é um fim de semana. Onde passarás a eternidade? Se passa na eternidade. Lembra desse folheto? Não? Você lembra? É engraçado, né? Mas eu sou muito ligado nisso, em transformar os momentos da minha vida em momentos eternos, as nossas amizades em coisas eternas. E eu pus no meu coração o seguinte: se o que eu estou fazendo não rende fruto para a eternidade, não vale a pena. Não vale a pena. Se o que eu faço não tem raiz na eternidade e não tem projeção para a eternidade, não vale a pena. Então esse tempo nosso é um tempo eterno. Amém? Estamos na eternidade. Deus nos incluiu na eternidade. A nossa vida é eterna. Esse tempo aqui é um tempo eterno. Bendito seja o nome do Senhor. Esse evento que nós estamos participando, pastores sendo pastoreados, ele toca profundamente no meu coração, na minha vida. Talvez seja a coisa mais importante da minha vida, talvez não. É um fato. Esse é o assunto mais sério e mais importante da minha vida. Pastores sendo pastoreados. E quando eu vi o cartaz lá em Poços de Caldas, eu falei, meu Deus do céu, porque eu não sabia do encontro. Daqui a pouco eu vejo os cartazes lá, convidando para um evento no qual eu ia ser pregador. E minhas filhas assim, pai, que história é essa? Eu falei, eu não estou sabendo. Mas pai, está aí os cartazes aí, você vai pregar lá. E quer dizer para vocês que vocês tocaram na coisa mais importante da minha vida. Por quê? Quando eu fui enviado para o estado do Amazonas para trabalhar, fui levado pelo meu pai na fé, que era um missionário, tradutor da Bíblia, um canadense. Ele me levou e depois os irmãos nos enviaram para lá, os irmãos ali de São Paulo, e ficamos 2 anos ali cuidando sem ser cuidado. Depois voltamos para o interior de São Paulo e passamos 2 anos e meio pastoreando uma igreja, 2 anos e meio sem cuidado. Sem cuidado. E foi um dos períodos mais difíceis da minha história, do meu tempo. Eu não tinha cuidado, ninguém cuidava da minha vida. Agora você calcula um casamento novo, com uma filha de poucos meses, uma congregação muito diferente, porque era uma congregação formada por 3 grupos. Era um grupo proveniente da Igreja Presbiteriana do Brasil, um grupo proveniente da Igreja Brasil para Cristo e um grupo proveniente da Assembleia de Deus. Então você calcula como era uma coisa assim muito diferente, difícil, e eu sem nenhuma experiência pastoral. E ficamos ali 2 anos e meio. Ao sair dali, foi uma tristeza muito grande para mim, muito difícil. Eu já contei isso em muitos lugares. Eu tomei a decisão de não mais ser pastor de ninguém. Avisei para Deus que Ele não me chamasse, que eu não iria atendê-lo. Não foi oração, foi um aviso. O Senhor não me chama, que eu não vou mais. E Deus conquistou de novo meu coração e eu voltei para o ministério. Existem fatos na vida da gente que são consequências de erros. Então a gente enfrenta as consequências. Deus perdoa aquilo que você fez de errado, os princípios que você quebrou, Deus perdoa, mas deixa acontecer a consequência para você não sofrer mais e não errar mais. Existem fatos que são erros de pessoas
pessoas fazem algumas coisas que envolvem sua vida e você sofre as consequências daquilo. Mas eu reparei que na minha vida e na nossa vida existem coisas que não foi erro nem dos outros, nem erros nossos, mas Deus faz a gente passar por aquilo. E aí a gente entra naquela história de procurar o culpado. Onde é que eu errei? Essa frase é fantástica, né? Onde é que eu errei? Não, você não errou em nada. Mas é que Deus precisa, aliás, nós precisamos que Deus nos dê uma experiência nesse sentido. E eu tenho certeza absoluta que aquela experiência que eu passei, eu precisava passar por causa do meu ministério. São matérias da escola que, se você não passar por elas, você não tem condição de exercer uma profissão, alguma coisa que você vai exercer no futuro. Então não é questão de ser culpa ou responsabilidade, faz parte do currículo, faz parte da grade, faz parte, não tem jeito. Então não adianta buscar culpado, não adianta buscar responsável, busca a lição, procure aprender a lição, porque se você não aprender a lição, certamente aquela matéria vai aparecer no próximo ano. Você entende, não? Como é que nós podemos consolar se não formos consolados? Porque nós consolamos com as consolações com as quais fomos consolados. Deus está me separando para o ministério, e Deus fez isso desde o ventre de minha mãe, como está escrito no Salmo 139, e eu precisava passar aqueles 2 anos e meio de solidão ministerial, eu precisava, porque fazia parte daquilo que eu faço hoje. Então, esse tema, pastores sendo pastoreados, é o tema da minha vida. Foi por causa daquilo que eu determinei do meu coração, que naquilo que eu pudesse, nunca deixaria um pastor só. Nunca, nunca. Hoje, eu acho que 95% do meu ministério é dedicado a isso, a estar com pastores. E eu vinha conversando com o Franco, né? Como é o nome desse ministério? Sei lá, não sei não. Ministério Apostólico? Não sei. Honestamente não sei. E a gente não é muito preocupado com títulos. Aliás, eu tenho uma certa crise com títulos. Mas é o serviço que a gente precisa fazer. Um serviço de ajudar pastores. Por favor, ora por isso. Ore por pastores. Amém? A gente, durante um período lá em Jundiaí, a gente fez um exercício com a congregação de orar pelos pastores da cidade. Então nós pedimos que os irmãos trouxessem o nome de todos os pastores que o povo conhecesse, porque é interessante, mas nós os pastores conhecemos menos pastores que o povo, porque o povo conhece os pastores lá dos bairros. E aí o povo trouxe o nome dos pastores e nós começamos a orar por cada pastor da cidade, porque precisam. Os pastores precisam de cobertura. Mas não são do nosso rebanho. Sim, são do rebanho de Deus. Então nós precisamos cobrir os pastores em oração. Amém? Você conhece um pastor perto da sua casa? Põe o nome dele. Mas eles não pregam igual a gente. Não tem problema. Não tem problema. O chefe deles vai conversar com eles depois. Que é Deus, não somos nós. A nossa responsabilidade é amparar, é abrigar, é cuidar, é sustentar. Se você não pode fazer isso assim diretamente, faz em oração. Ora pela esposa deles, ora pelos filhos deles, ora pelas finanças dele. Amém, amados? Amém. É nossa responsabilidade. Então, de uma certa forma, você também vai contribuir no pastoreamento dele. Amém? Por favor, é um pedido que eu faço. Ore pelos pastores aqui dessa região. Procure saber os nomes deles. Procure saber assim sua condição familiar. Dá um jeito de se aproximar e ore por eles. Eles precisam, nós precisamos. Amém? Por favor, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 9, versículo 35. Creio que todos conhecemos esse texto, né? Existem algumas porções das Escrituras
que eu considero assim porções chaves. 9:35. Se você quiser compreender missões, você precisa compreender Mateus 9:10 e Salmo 2. Mateus 9:10 e Salmo 2. Se você quiser compreender missões, você precisa ter esses dois textos assim compreendidos. Não é o nosso tema aqui, missões. Por isso a gente não vai entrar em Salmo 2. Mas gasta um tempo estudando esses dois textos, Mateus 9:10 e Salmo 2. Aí você vai compreender um pouco missões. Mas capítulo 9, versículo 35, diz que Jesus percorria todas as cidades e aldeias, fazendo três coisas. O que ele fazia? Ensinando, pregando e curando. Acho que isso aqui é a meta de todo pregador: passar por todas as cidades, todas as aldeias, pregando, ensinando e curando. Eu acho que todos nós gostaríamos de fazer isso, né? Pegar assim, do sul do Brasil até o Nordeste, passar de toda a cidade, pregando, ensinando e curando, pregando, ensinando e curando, libertando o povo, curando toda sorte de doença, de enfermidade. E Jesus fez isso. É verdade que Jesus nunca cruzou a fronteira de Israel, ali da Palestina. Ele sempre ficou ali, sempre ficou. E ele passava por todas as cidades. Agora, em determinado momento, Jesus olha para as multidões que o seguiam, e olha para elas e tem um sentimento, é um sentimento de compaixão. O que moveu Jesus? O que provocou esse sentimento de compaixão? Vocês conhecem o texto, não conhecem? O que provocou esse sentimento de compaixão? Porque eles viam as ovelhas aflitas e exaustas, como ovelhas sem pastor. Aqui tem umas perguntas aqui para mim. Eu quero repartir essas perguntas para vocês, tá? Quem é o pastor? Jesus não é o melhor pastor, não. Ele é o pastor. Não tem um segundo lugar, terceiro lugar, não. Ele é o pastor. Concorda comigo, não? E ele fala: eu sou o bom pastor. Correto? Então Jesus é o pastor. Quem está pregando, ensinando e curando? Jesus. Pregando para quem? Para aquelas multidões. Mas ele olha para as multidões e diz o que delas? Que elas eram ovelhas sem... De novo, quem estava pregando era Jesus para essas multidões, pregando, ensinando e curando. Mas ele fala que as multidões não tinham pastor. Como é que você resolve esse negócio aí? Como é que você resolve isso? Jesus não tinha capacidade? As multidões não estavam abertas? O que é isso, amados? Bom, vamos deixar isso um pouco para mais tarde. Fica aí com os seus pensamentos. E aí no verso 37, ele dá uma ordem aos discípulos. Ele diz assim: a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Parece, Franco, que Jesus está falando nos nossos dias. Que coisa, não? Como esse texto é atual. E ele ordena. Qual a ordem que ele dá? Rogai ao Senhor da seara que envie o quê? Ceifeiros. Numa versão fala trabalhadores, mas uma versão mais precisa fala de ceifeiros. Rogai ao Senhor da seara que envie ceifeiros para a sua seara. A seara é dele e ele nos envolve nessa necessidade, e o nosso envolvimento é rogar ao Senhor para enviar ceifeiros. Eu queria que você preste atenção que Jesus não está falando de ministério evangelístico.
Eu não sei como é que no decorrer do tempo os estudiosos desse texto viram aqui um evangelista. Quando Jesus fala de si, do seu ministério, ele diz: saiu o semeador a semear. Numa lavoura você tem dois tipos de trabalhadores, o semeador e o ceifeiro. Jesus aqui não está falando de semeador, então Jesus não está falando de evangelista. Jesus está falando do ministério pastoral, que é o ministério mais necessário nos nossos dias. Eu nunca passei numa época como a que nós estamos vivendo no Brasil. Eu tenho dito que nós estamos num tempo pós-evangélico. Pós-evangélico. Anos atrás, eu escutei uma pessoa falando assim: eu sou evangélico, mas não sou praticante. Você já ouviu isso, não? Bom, basta você ler agora o censo do IBGE que saiu há pouco tempo atrás. Ali já tem uma classe de evangélicos não praticantes. Já tem, já está no IBGE. Eu pensei que não fosse viver suficiente para ouvir isso, mas está lá uma classe de evangélicos não praticantes. A própria palavra evangélica, ela perdeu o sentido, porque hoje você tem dentro desse espectro de evangélicos, você vê as pessoas mais variadas. Você tem desde um jogador de futebol devasso até um Augusto Nicodemos, um homem assim que eu considero muito. Augusto Nicodemos, um pregador presbiteriano, um estudioso da palavra, um homem tremendo. Estou dizendo aqui para mostrar os extremos, que todos eles são chamados de evangélicos. Então nós estamos num tempo pós-evangélico. Nós estamos num tempo em que o evangelho está sendo pregado como nunca foi. Nunca o evangelho foi tão pregado. Quantas rádios evangélicas tem aqui na cidade? Hã? Tem 2. Fora os canais de televisão. Temos o evangelho sendo pregado. Você vai dizer: gente, mas que tipo de evangelho? Está aí. Paulo falou que importa que seja pregado. E está sendo pregado. Então o problema nosso hoje não é evangelismo. Como diziam alguns, a porta de trás está mais larga que a da frente. É ou não? Então qual é o problema da igreja hoje? É o mesmo problema da igreja naquela hora. Falta de pastores. É povo que entra e povo que sai. Criamos inclusive uma categoria que não é bíblica, né? Crente desviado. É uma criação moderna, porque se é desviado não é crente. É apóstata é outra coisa, mas não é crente desviado. É uma categoria aí que eu tenho dito para os irmãos que nesse mundo só tem duas categorias: aqueles que são discípulos e os candidatos a ser discípulos. É ou não? Quem é discípulo e quem não é. Só. Não existe meio discípulo, não existe discípulo desviado. Ou é discípulo ou não é. Correto? Então Jesus, ele olha para essa multidão e vê essa multidão aflita e pede ou ordena que os discípulos roguem. Eu queria que vocês prestassem atenção nesse verbo. Ele não falou assim: pede a Deus para Deus mandar. Ele falou: rogue, rogue. Quantas vezes nessa semana você usou esse verbo rogar? Eu rogo que você faça isso para mim. Quantas vezes você usou essa expressão rogar? Você não usou porque não é uma expressão comum. A palavra rogar, ela expressa uma profunda necessidade e expressa também uma profunda humilhação. Porque quando você usa, eu rogo que você faça isso para mim, você está dizendo assim: eu preciso muito disso. E aqui Jesus está mostrando a extrema necessidade de pastores. É por isso que ele usa essa palavra rogar, mostrando como isso é sério, como isso é importante.
Jesus fala da estratégia do diabo, dizendo que quando ele é expulso de uma casa, ele vai para lugares ermos, e lá não encontrando lugar onde morar, o que ele diz? Voltarei para minha casa, lembra? E ele chama mais 7, porque parece que a questão habitacional lá é grave, né? Voltarei para minha casa. E diz que o estado daquela pessoa se torna pior do que o anterior. Mas ele fala da condição da casa, que a casa está varrida, vazia e ornamentada. Varrida porque foi limpa pelo sangue de Jesus, ornamentada porque tem os dons espirituais, mas está vazia. Falta de pastoreamento para ajudar a pessoa a se encher de Cristo. Amados, nós não podemos ficar sem pastoreamento. Não podemos ficar, porque ficaremos errantes, como ovelhas sem pastor. Foi isso que Jesus falou. E por considerar isso algo extremamente sério, Jesus não fala que pedíssemos, ele fala que rogássemos ao Pai para que Ele envie. Agora, continua no texto e você entra no capítulo 10. E aqui tem um problema sério, porque Jesus nunca falou por capítulos. Pode parecer uma bobagem isso que eu vou falar, isso que eu estou falando, mas não é bobagem, amados. Quando em 1521 até 1528, um abade e um médico se juntaram para dividir a Bíblia por capítulos, não se juntaram no mesmo lugar, mas se dispuseram e um ajudou o outro, isso em 1521 a 28, eles dividiram a Bíblia por capítulos e versículos, mas dividiram textos que não deveriam ser divididos, e esse aqui é um deles. Você falou isso ontem? Você citou. Não pode, esse texto não pode ser dividido, porque na cabeça da gente Jesus falava assim: bom, agora capítulo 10. Não foi assim, amados. E porque dividimos esse texto, nós lemos, a nossa mente para no versículo 38 e não entra no 10:1. Mas o capítulo 10 é a continuação, é o complemento dessa verdade. Então preste atenção. Jesus fala aos discípulos: rogue ao Pai que Ele envie ceifeiros, pastores, e chamando. Você percebe que aqui começa com uma partícula conjuntiva, né? E chamando, essa palavrinha e é uma partícula conjuntiva. Você lembra dessa matéria ou não? O que a partícula conjuntiva faz? Junta orações, não é isso? Então, se começa com essa partícula, é sinal que tem que juntar com o que vem antes. Então ele fala: rogai e chama. E faz o que com esses que rogaram? Chama e envia. Você percebeu, não? Os que rogam são os enviados. Você percebeu? Então, se o Senhor colocar um peso no seu coração para você rogar por uma nação, por um bairro, por uma cidade, toma cuidado, que Deus está querendo mandar você para lá. Como diz o autor de uma reportagem, de um artigo, uma vez em Seleções, ele fala dos perigos da oração. O primeiro perigo da oração é Deus ouvir. É um perigo terrível. Se você não quer que Deus ouça, não ore não. O segundo perigo da oração é Deus responder. É capaz que Deus responda, hein? O terceiro perigo é você ser a resposta da sua oração. Deus manda alguém, Deus fala assim: vai. Mas foi exatamente isso aqui, exatamente. Rogue ao Senhor da seara que envie. Agora vocês vão. Chamou pelo nome e envia. Envia para onde? As ovelhas perdidas da casa de Israel. Você percebeu? E aí ele fala assim: não vão as ovelhas de fora de Israel, aos gentios, e de antes a casa de Israel. Esse antes alivia o coração da gente, mostrando que Deus ama não só os judeus. Era só uma questão de logística, era uma questão de estratégia. Vão primeiro
as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por quê? Israel tinha um chamado. Qual era o chamado de Israel? Pastorear as nações do mundo. Mas Israel estava fora de lugar. Então Israel precisava ser pastoreado para que pudesse pastorear. Então a mensagem precisava chegar primeiro em Israel. Todos que estão aqui têm um chamado pastoral. Eu vou repetir. Todos os que estão aqui têm um chamado pastoral. Amém. E o pastoreamento começa quando você prega para alguém, essa pessoa se converte, você gerou, você precisa pastorear essa pessoa. Não é para outro pastorear, o filho é seu. Cuida dele. Todos somos pastores, em medidas diferentes, mas todos somos pastores. E por favor, não use aquele texto, por acaso sou eu guardador? Você se lembra qual foi a resposta de Deus quando Caim respondeu com uma pergunta, a uma pergunta de Deus? Quando a gente não quer fazer as coisas, a gente pergunta, né? De novo. Filho, você pode varrer isso aqui para mim? Por quê, mãe? Quando a gente não quer fazer uma coisa, a gente traz uma pergunta, né? O Senhor perguntou, Caim, onde é que está seu irmão? Qual a pergunta que ele faz? Porventura sou eu guardador do meu irmão? O que Deus responde? Nada, Deus não responde pergunta tola. Nada, absolutamente nada. O que o silêncio do Senhor falou para Caim? O que o silêncio de Deus falou para Caim? Você é. Que pergunta? Você é. Todos somos guardadores dos nossos irmãos. Irmãos que ainda não estão na igreja, irmãos que ainda não se converteram, mas que serão nossos irmãos. Por nosso intermédio, o Senhor vai trazer essas pessoas para o reino dele. Então, meu amado, preserva. Esse é o ministério pastoral. Eu não estou falando de título, estou falando de serviço, de cuidado das ovelhas perdidas que precisam chegar à igreja de Deus. Amém? Quando você olhar para as pessoas na rua, pense em ovelhas. São ovelhas errantes, desgarradas e que precisam ser pastoreadas pelo bom pastor. Amém? E aí o Senhor manda para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Depois disso, Deus dá para eles a mensagem. Qual foi a mensagem? Ide e pregai o que? Arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino dos céus. E é aqui que você junta com o Salmo 2, as nações se desfazendo, as nações tentando se afastar do domínio do Senhor. Rompamos de nós os seus laços, tiramos de nós as suas ataduras. O homem tentando se apartar de Deus, e Deus fala, vai lá e prega o que? Prega o evangelho do reino de Deus. Para resolver o problema da falta de pastoreamento, Deus começa nos enviando, nos dando a mensagem, e essa é a mensagem. Nós não podemos mudar essa mensagem. Você já pensou? O carteiro traz uma carta para você, no meio do caminho ele abre o envelope, lê a carta e diz assim, olha, eu trouxe uma carta para você, mas era uma mensagem que eu não gostei muito, nem eu mudei. É crime. É crime abrir o envelope, é crime mudar a mensagem, mas a igreja tem mudado a mensagem, e a mensagem é essa: arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino dos céus. Amados, a única coisa que vai resolver o problema do mundo é o anúncio do evangelho. O evangelho diz, o teu Deus reina. Esse é o evangelho, Jesus Cristo reina. O homem não precisa estar mais embaixo do domínio do diabo, porque Jesus Cristo veio para reinar sobre o homem, e com isso trazendo vida, e vida em abundância. Amém? A outra coisa que Jesus faz, Jesus tira a preocupação deles. Não leve cinto e não leve alforje. Lembra disso? Porque digno é o obreiro do seu salário. Cinto é a provisão que você leva do lugar de onde você sai. É o travel check, são os dólares, são os cartões de créditos, que hoje não precisa mais cinto, né? Um negocinho assim, pequenininho, né?
de 4 centímetros por 6, mais ou menos. Isso tem um poder terrível, né? É ou não? Aquele bichinho tem um poder, rapaz. O pessoal lá na Europa, os missionários, eles dizem que quando chega lá tem que amarrar o valente. Amarrar o valente é não usar o cartão de crédito. Tem que amarrar o valente, segurar ele, dominar. Então ele fala, não leve cartão de crédito, não confia nele, não leve dinheiro, não leve travel check, não vá confiar em quem envia você. E outra coisa, não leve alforje. Alforje era o embornal, era o saco que os mendigos usavam para pedir esmola no caminho. Então você não tem que confiar nem em quem envia você, nem quem tem que confiar lá onde você vai. Confie só em Deus. Aquele que envia é capaz de sustentar. Eu quero dizer para vocês que eu estou há 43 anos no ministério, viajo todo esse tempo, nunca deixei de fazer uma viagem por falta de dinheiro. Nunca. Nunca. Quando Deus me manda a um lugar, qual é a minha responsabilidade? Arrumar a mala, porque Ele não arruma. Pagar a passagem, é Ele que paga. Me mandou. A conclusão minha é o seguinte: se eu trabalhasse numa grande empresa, Petrobras e qualquer uma grande empresa dessa, e aí viesse lá um bilhete lá do meu superior, eu quero que você vá para a Índia, o que eu deveria fazer? Será que eles têm dinheiro para pagar a minha passagem? Você fica com essa preocupação? Não. No máximo que você faz é comprar a passagem, escolher um horário bom para você, um horário conveniente, mas você sabe que a empresa vai pagar. Amados, o nosso Pai é dono de todas as empresas. Confie em Deus. Confie em Deus. Saiba que Deus é quem sustenta você no ministério. Não leve cinto, não leve alforje, porque digno é o trabalhador do seu salário. Deus vai lhe dar tudo que você precisa. E se por acaso amanhecer um dia você não tiver dinheiro nem nada, faz parte da grade curricular. Faz parte. Eu já sentei à minha mesa com minha esposa e já agradecemos, porque naquele dia Deus não mandou. Entendeu ou não? Porque a gente costuma muito agradecer pelo pão que Ele envia, mas a gente não agradece o dia que Ele não envia pão. Ou você acha que o diabo tem poder para impedir Deus de sustentar você? O meu Deus não é barrado pelo diabo. Se o pão não veio naquele dia, porque Deus considera que você deve jejuar, ou você está gordinho. Então faz parte da provisão de Deus a falta de pão. Amém? A fartura e a faltura faz parte da provisão de Deus. Se não tem, foi porque Deus não mandou. Amém? Você crê nisso? Não? Tem gente aí brigando com o diabo. Deus, o diabo está impedindo que o dinheiro chegue. Amado, pode até ser o diabo, mas foi Deus que deixou. Meu pai na fé me contava uma experiência de uma senhora, mulher muito dependente de Deus na igreja, e tudo que ela precisava falava com o Senhor e Deus respondia, e ela dava sempre testemunho. E um dia um grupinho de meninos da igreja resolveu brincar com ela. Ele falou, vamos brincar com essa mulher? Vamos. E ela estava orando a Deus para Deus mandar carne para ela. Tinha um bom tempo que ela não comia carne, queria comer carne. Os meninos foram lá no mercado, compraram 1 quilo de carne, vieram e puseram na janela dela. E ela pegou lá e começou, Jesus, obrigado que o Senhor enviou a carne que eu estava te pedindo. Aí os meninos apareceram e falaram assim, não foi Deus não, fomos nós. Ela falou, não, foi Deus, Ele pode ter usado até o diabo para trazer a carne, mas foi Deus que mandou. Você vai dizer, mas é uma situação absurda. Mas Deus não usou urubu para levar carne para o profeta? Urubu, que podia ter comido no caminho. Você já pensou nisso? Por segurança, Deus podia ter mandado um animal herbívoro. Sim ou não?
Você não já parou para pensar nesse absurdo que Deus mandou um abutre, um corvo levar comida para o profeta, carne? Você já parou para pensar nisso? Eu não sei se Deus travou a garganta do corvo lá, você não vai comer. Deus é fantástico. Deus é fantástico. Não se preocupe com a parte de Deus. Algum amém aí, não? Amém. Não se preocupe com a parte de Deus. A parte de Deus Ele faz. Por outro lado, não ponha limites em Deus. Os teus limites são teus limites, não são do Senhor. Ah, Deus, eu sou muito novo. Lembra de Josias. 8 anos, chegou ao trono. 16 anos, produziu um dos maiores avivamentos da história do povo de Deus. Não podia fazer. Aí lembra de Neemias, idade certa, coração certo, mas preso. E Deus usou. Amém, queridos? Não ponha os seus limites no Senhor. Tem 2 fatos que eu gosto muito de lembrar, que me ajudam muito. Eu estava em Madrid uma vez e encontrei uma senhora, uma brasileira. Na época ela tinha 70 e poucos anos. Eu falei, o nome dela é Arlete. Eu falei, Arlete, o que você está fazendo aqui? Ela falou, não, Deus me mandou para aqui, estou procurando uma casa aqui ao redor de Madrid, porque Deus me mandou para cá começar uma obra. 70 e poucos anos de idade, né? Momento que você está aí encomendando o hino, comprando flores, né? Ó, irmão, não esquece de convidar fulano, viu? É ou não? Minhas filhas já sabem qual hino que eu quero. Ela assim, ô pai, você não vai estar ouvindo, deixa a gente escolher. Não, mas vocês cantam, senão eu levanto. Setenta e poucos anos, ela estava procurando uma casa grande, porque Deus mandou ela para a Europa para abrir uma casa de apoio a pastores cansados. Falei, mãe, me inclui nesse negócio aí. Você pensou que obra? Tinha um senhor em Manaus, eu gosto muito dessa história porque é um amigo meu, naquela época, 70 e poucos anos também, surdo, analfabeto. Toda manhã ele ia lá para aquele porto de Manaus, a Praça do Relógio. Toda manhã levava uma Bíblia, ele era analfabeto. Levava uma Bíblia e uma pessoa que ia passando assim, falava, vem aqui, lê aqui um versículo da Bíblia o mais alto que você puder. E a pessoa lia, e onde a pessoa lesse, ele pregava Jesus. Ele não sabia ler. Quer dizer, o analfabetismo não era limitação. Ele não se limitava. A surdez não era limitação. A idade não era limitação. Havia um lugar que eu queria ir, era o rio, era o Acará, rio chamado Acará, que era um afluente do Madeira, que é afluente do Amazonas. Isso dava aí uns 6, 7 dias de viagem para chegar lá. E uma parte era remo. Você tinha que remar 1, 2 dias seguidos. Eu estava orando para ir lá. Tinha 22, 23 anos, na flor assim da juventude, né? Eu estava orando e esse homem sumiu. Eu via quase todo dia, ele sumiu. Um dia ele apareceu, eu falei, onde é que você estava, fulano? Eu fui lá no rio Acará evangelizar aquele homem lá que tinha mania, tinha um hobby de atirar em crente, atirar em missionário. Era o hobby dele, dar tiro em pregador. Ele não acertava não, mas espantava. E ele foi lá pregar. Ele não converteu naquele momento. Quer dizer, enquanto eu estava orando nos meus 23 anos, ele foi lá nos seus 70 e poucos anos. Ah, mas eu estou muito velho. Não ponha os seus limites no Senhor. Amém? Amém. Deus é Deus. É o nosso Deus. Bom, deixa eu continuar um pouco aqui em Mateus 10 e terminar com isso. Chega na cidade.
Entra na cidade, versículo 11. Procura quem nela é digno. Acha uma pessoa digna. Entra nessa casa e fica ali e anuncia o Evangelho. Chega nessa casa, anuncia o Evangelho. Jesus está mostrando como resolver a carência de pastores. Cada um de nós, entrando nas casas, falando de Jesus Cristo, anunciando o reino de Deus e cuidando daquelas pessoas que vamos ganhar. Amém, amados? Agora, queridos, Jesus está propondo aqui uma obra complicada? Jesus está propondo aqui uma obra muito difícil de ser feita? Que precisa muita estratégia? Não. Essa é uma obra que todos podemos e que todos devemos fazer para resolver o problema da multidão carente, aflita e exaustas como ovelhas sem pastor. Amém? Eu quero só deixar essa primeira parte aqui, essa lição. Todos temos uma carga pastoral. Todos temos uma carga pastoral. Todos temos o chamado de pastorear. Todos. Uns pastoreiam uma ovelha, outros pastoreiam 10, outros pastoreiam 50, sei lá quantos. Mas todos temos essa carga. Mas aqui, queridos, aqui nós chegamos no ponto que nós precisamos chegar. Para pastorear, nós precisamos ser pastoreados. Ninguém dá o que não tem. Ninguém dá o que não tem. Ninguém pode suprir sem ter suprimento na sua vida. Ninguém pode oferecer aquilo do que é carente, aquilo onde a gente é débil. Ninguém pode fazer se a gente não tiver recebido antes. Amém? Bom, eu quero passar para vocês algumas coisas que a palavra fala a respeito de pastores. O que a Bíblia fala de pastores? Mateus capítulo 9, versículo 37, foi o texto que a gente leu, que fala da falta de pastores. Interessante que ele não fala, surpreendentemente, para a gente rogar que ele envie apóstolos, para que a gente rogasse que ele enviasse evangelistas, ou profetas, ou mestres, mas ele fala para a gente enviar pastores. Ele fala para a gente rogar para ele enviar pastores. Falta de pastores é alguma coisa que a palavra fala. Outra coisa, a palavra fala de pastores feridos. Zacarias 13, versículo 7. O que diz Zacarias 13, 7? Ó espada, desperta-te contra meu pastor e contra o homem que é meu companheiro. Está falando de quem, amados, aqui? É uma profecia messiânica. Está falando de Jesus. Fere ao pastor e espalhar-se-ão as ovelhas. Pastores feridos provoca dispersão das ovelhas. Nessa caminhada da gente, e tenho absoluta certeza que Franco compartilha disso, a quantidade de pastores feridos aí na igreja é um negócio assustador. E o interessante é que eles continuam nos púlpitos. Qualquer pessoa doente, quando a gente encontra qualquer pessoa doente, o conselho que a gente dá é que essa pessoa procure um médico. E se for o caso, que baixe a um hospital. É assim ou não? Esse é o conselho que a gente dá. Mas infelizmente, amados, talvez por carência desse ministério, talvez por falta de orientação, talvez por falta de humildade suficiente, muitos pastores continuam à frente de rebanhos. Há um texto da palavra em João 6, versículo 63, que Jesus diz que as minhas palavras são espírito e vida.
Jesus está falando que nós transmitimos 3 coisas. Que a gente transmite palavras. O que são as palavras? É a verbalização de uma ideia. Você tem a ideia e você transmite isso através de palavras. Você transmite através de palavras. Então a gente transmite palavras, mas a gente também transmite do Espírito que está em nós, e também a gente transmite da vida que está em nós. A gente transmite essas 3 coisas, essas 3 frequências a gente transmite. Existe uma onda moduladora, e dentro desta onda moduladora a gente transmite essas 3 frequências: palavras, Espírito e vida. Quando em Números capítulo 11 o Senhor orienta Moisés, fala com Moisés a respeito dos 70 homens que ele havia separado por orientação de Jetro, lá no capítulo 18 de Êxodo, diz a palavra que Deus toma do Espírito de Moisés e coloca sobre aqueles 70 homens. Claro que a gente sabe que não era do Espírito do homem Moisés, mas era do Espírito de Deus que estava em Moisés. Mas, amados, além disso, a gente transmite do que é, porque há um princípio na palavra que diz que cada semente gera segundo a sua espécie. Então você transmite da sua vida também, você transmite daquilo que você é. Eu não estou falando aqui de temperamento, mas a gente transmite da personalidade que nós temos. É por isso que você vai encontrar algumas denominações onde os pregadores pregam exatamente iguais ou igual aos líderes das suas denominações. Gestos, voz rouca. É ou não? Transmite. A gente transmite da vida que a gente tem. E se nós somos adorados, idolatrados, salve, salve, pessoas vão imitar tudo da gente. Você compra um carro, a pessoa compra exatamente o carro igual. Porque se fulano fez, é porque é bom mesmo. Até um certo ponto é bom, mas de um ponto em diante já não é mais. Mas o fato é que a gente transmite da vida da gente. E se tem uma coisa, queridos, que me afeta muito, é que eu tenho encontrado muitos pastores feridos e que transmitem doença para o rebanho. Eu estava numa congregação uma vez no Rio de Janeiro, no estado do Rio, não vou precisar mais que isso. Estava no Rio de Janeiro, mas uma congregação enorme, enorme. Eu fui convidado para uma conferência missionária e tinha gente naqueles dias, mais uma coisa assim fabulosa. Não cabia no salão, gente sentada pelas janelas, um negócio. E eles tinham umas bandas, eles tinham umas 3 bandas lá, assim, banda assim, de altíssimo nível. Saía uma banda da reunião, entrava outra, uma melhor do que a outra, o pessoal cantando assim com uma maestria fabulosa. E cantando músicas de guerra, músicas assim, que agitavam o povo, músicas alegres. Agora, você já viu gente cantar música alegre com coração triste? Você já viu isso? Não. Tem muito. Eu vi aquele povo cantar só música alegre, mas um povo triste. Povo triste. Eu, como bom mineiro, observador que sou, eu ficava olhando ali e falei, Deus, esse povo é um povo triste. E o povo assim, lá da música, o povo assim, animando, o povo subindo nas cadeiras assim, mas um louvor assim, agitadíssimo, mas o povo triste. Povo triste, você percebia a tristeza. Eu estava hospedado na casa de um dos pastores, eu não aguentei. O Joãozinho lá de Rio Grande do Sul disse que eu sou puxador de fio. Sabe o que é puxador de fio? Você vê uma pessoa assim, está com um botão e um fiozinho, aí você vai lá e puxa aquele fio. Ele disse que eu sou puxador de fio. E eu falei, irmão, me perdoa, mas eu estou com vocês aqui já nesse dia, eu estou sentindo uma tristeza muito grande da congregação. O que está acontecendo entre vocês?
E amados, ele abriu o coração e contou as coisas que aconteciam no presbitério. Todos os presbíteros machucados e feridos. Amados, a gente transmite. A gente transmite. A gente transmite enfermidades. A gente transmite doenças. Há pessoas que você vai conversar com elas, não importa o assunto, você sente que sai delas alguma coisa. Sim ou não? Uma vez eu convidei um irmão para ministrar para a gente lá em Jundiaí. Ele começou a pregar no sábado à noite. Mas ele pregava e eu sentia que havia algo ali. Meu Deus, o que esse homem tem? O que esse homem tem? Há um livro muito bom, só um parênteses, vocês já devem ter lido, O Obreiro Cristão Normal. Já leram? Watchmani. Esse livro tem um capítulo fantástico. É o capítulo que nos ensina a ouvir. Você precisa aprender a ouvir. E ele fala que a gente tem que aprender a ouvir o que a pessoa está falando, o que a pessoa gostaria de falar e o que ela está escondendo. Se você quer pastorear, você tem que aprender a ouvir nesses 3 níveis: o que ela está falando, o que ela gostaria de falar e o que ela está escondendo. E se você treinar o seu ouvido, você vai perceber que de vez em quando ela solta um fiozinho, e é ali que você tem que puxar. Assim, peraí, aqui ela repetiu muito uma frase, falou muito do pai, falou muito da mãe, ou falou muito do nome de uma pessoa. Presta atenção, que ali está o problema da pessoa, não é o que ela está falando. E eu posso contar para vocês aqui inúmeras situações onde eu achei o fio, puxei e a coisa desmontou. Graças a Deus. Graças a Deus. E esse irmão falava, assim, testemunhos fantásticos. Aí fui para casa, ele estava hospedado na minha casa. Minha esposa foi dormir, ficamos só nós dois na cozinha, dei um chá para ele, um chá para despertar. Falei, nós vamos conversar. Falei, meu irmão, me fala da sua família. Aí ele desmontou, era o fio. Ele falou, irmão, minha esposa não crê no meu ministério. Ela é uma mulher que não tem fé. Inclusive agora eu deixei ela na casa do meu sogro, e eu estou fazendo a obra de Deus, ela está lá porque não tem fé. Amados, resumindo a história, 5 horas da manhã ele estava voltando para casa para cuidar da mulher. E eu continuei eu não sei o nome da conferência. Outra vez, um pastor, líder de uma denominação aqui no Brasil, muito forte, ele foi conversar comigo, e ele foi com a ideia de que grupos pequenos é um fator de multiplicação de pessoas na igreja. Ele falou, eu queria que você me falasse de grupos pequenos, porque a denominação dele não tinha, e ele queria uma estratégia para fazer multiplicar o rebanho. Eu faço uma diferença entre crescer e multiplicar, faço uma diferença muito clara. Nem toda multiplicação é produto de crescimento. Agora, todo crescimento produz multiplicação. O crescimento é crescimento em Cristo. A multiplicação é multiplicação de pessoas. Mas ele veio buscando multiplicação, não crescimento. E ele falou assim, Jamê, antes de você me aconselhar, deixa eu contar quem eu sou, te dar o meu perfil para você me aconselhar mais especificamente. E esse homem falou por 40 minutos. E eu escutei, mas procurando escutar o que ele não estava falando. Verdade, eu não fui mal educado não, porque eu estava querendo chegar lá, realmente. E ele terminou de falar, ele me contou uma história de muito sucesso. Era uma pessoa que chegava no lugar, tinha 100 pessoas, no final de ano tinha 400, 500. Construiu vários prédios, salões de reunião. Aí quando ele terminou, ele falou, falei muito, né? Eu falei, não, mas você vai falar um pouquinho mais. Falei, você tem amigos? Ele era branco, assim, um alemão. O homem ficou vermelho, as lágrimas começaram a descer. Ele falou, Jamil, eu não tenho nenhum amigo. Inclusive agora, a minha família está me expulsando de casa, e eu vou morar num apartamento atrás do prédio da igreja, que minha família diz que eu só penso em igreja, então que eu vá para lá. E eu falei, e você quer receita de multiplicação de membros? Eu
Estou contando esses fatos aqui para você perceber como a gente carrega feridas. E essas feridas vão contagiando. Eu tenho uma frase que é a seguinte: o desanimado desanima o animado mais que o animado anima o desanimado. Guardou ou não? Ah, claro que guardou. O desanimado desanima o animado mais que o animado anima o desanimado. Senta perto de alguém que está assim num baixo astral, que está assim numa penúria espiritual, e você está animado, levantando a sua mão, e aquela pessoa está ali, chegou arrastada. Quem é que contagia mais? É isso que eu quero dizer. Homens feridos contaminam igrejas inteiras. E quantos pastores feridos você conhece por aí, Franco? Nós precisamos trazer cura para esses homens. Pastores feridos dispersam o rebanho. Dispersar não é necessariamente fazer as pessoas ir embora. As pessoas podem estar no mesmo ambiente, em todos os cultos, mas estão dispersas. A dispersão é o quarto estágio daquilo que o profeta Ezequiel fala das ovelhas no capítulo 34, é o quarto estágio. O quinto estágio é ovelhas perdidas, mas o quarto, o anterior, são ovelhas dispersas, que estão ali, mas não de coração. Pessoas que louvam a Deus com os lábios, mas não com o coração. Estão ali por costume, estão ali por hábito, estão ali porque não tem uma melhor opção, estão ali porque tem medo de se perder completamente, estão ali porque ainda tem alguma esperança, mas estão dispersas. Pastores feridos provocam dispersão no rebanho. A segunda coisa, a terceira coisa, a palavra fala de pastores degenerados. Pastores degenerados. Tem isso, Jamê? Tem. Se você reparar em Atos capítulo 20, versículo 29, eu acho esse um texto muito triste. Um texto extremamente triste. Você tocou nesse ponto ontem, né? Tocou, né, Franco? Tocou, né? Atos 20. 28. Mas eu estou começando do 29, porque aqui no 29 ele apresenta o problema. O contexto é: Paulo está voltando, indo para Jerusalém, fazendo a sua última viagem. Lembra disso? Era a última viagem de Paulo. E eles sentam com aqueles irmãos ali de Éfeso, na cidade de Mileto, e conversa com eles. E Paulo dá um relatório falando do que ele fez. E aí Paulo, eu gostaria de estar ali para ver o coração de Paulo, mas eu acho que ele falou isso assim com um coração muito pesado, um coração muito triste. Ele disse assim: eu vou embora, vocês não mais verão o meu rosto, eu não voltarei aqui, mas uma coisa eu sei. Meu Deus do céu, eu acho que Paulo estava assim extremamente triste, porque ele via um horizonte sombrio. Ele disse que o povo ia sofrer dois tipos de ataque. Um ataque externo, que eram lobos cruéis, que entrariam no rebanho, não poupando o rebanho. Era um ataque externo, e nós podemos sofrer esse tipo de ataque. Pessoas que vêm de fora, lobos cruéis. E aqui só um parênteses: eu descobri na minha vida, eu entendi na minha vida, a partir de um versículo que diz que o Pai arrancará toda planta que ele não plantou. Conhece esse versículo? E aí eu descobri, amados, eu percebi que existem três tipos de plantas na igreja: uma planta que Deus plantou, uma planta que o diabo plantou e uma planta que eu plantei. E Deus vai arrancar as duas últimas. Tem gente que está na igreja que gosta de me ouvir, mas não é por causa do Senhor, não. Não, eu já meto uma mensagenzinha boa, eu vou lá escutar. São plantas que eu plantei. Tem outras plantas que foi o diabo que mandou para atrapalhar. Então lá não faz nada, não se atrapalhar. Pelo amor de Deus, não pense em ninguém agora.
Você pode se enganar, viu? Você pode se enganar. Pense em você. Pense em você. Porque a tendência é essa, né? Por favor, não caia nesse erro de rotular os outros. Mas tem. Mas Deus vai arrancar. E aqui ele está falando de plantas que o diabo mandou para dentro, lobos cruéis. Mas tem um tipo de planta aqui que é o ataque interno. Pessoas que se levantarão, obreiros fraudulentos, que tentarão atrair discípulos após si. E acho que Paulo estava sofrendo quando ele falou isso. Ele falou: no meio de vós, homens com os quais ele sentou, homens que ele gerou, e homens que se transformaram em pastores degenerados, pastores que se perderam, que perderam a simplicidade, perderam o coração singelo, perderam o temor de Deus, perderam o amor às ovelhas e agora amavam-se a si mesmos. Você já ouviu muita história de pastor que caiu da fé? Não já ouviu? Sim ou não? Pastores que se desviaram. Ah, sabe fulano, né? Fugiu com a secretária. Ah, sabe fulano, fugiu com o dinheiro da igreja. Sabe fulano? As notícias não são poucas, infelizmente. Não são poucas. Nenhum desses pastores que caiu, nenhum deles, eu lhes afirmo isso, nenhum deles, depois de um dia maravilhoso, um domingo fantástico, eu estou aqui trazendo uma ideia de um livro, o nome do livro é O Mito da Grama Mais Verde. Não sei quantos já leram esse livro. Infelizmente ele está esgotado e nós estamos atrás dos editores, mas o escritor já morreu, vendeu os direitos para uma editora, que vendeu para outra editora, e a gente está aí procurando para publicar esse livro de novo. Então estou trazendo a ideia dele, que ninguém, tendo um dia maravilhoso, um culto tremendo no domingo à noite, chega de manhã na segunda-feira de manhã e diz assim: hoje eu vou adulterar, hoje eu vou para macumba, hoje eu vou para um baseado. Não, a queda não é de vez, é uma pequena concessão, um pequeno descuido, uma pequena falha. E eu peço aos irmãos, se vocês, me conhecendo, perceberem em mim um pequeno desvio, por menor que seja, por amor ao nome do Senhor e por amor de mim, me avise. Se você perceber, e aqui estou falando com o Franco também, se você perceber que eu estou assim desviando, por favor, não diga assim: ah não, é coisa pouca, por favor, não faça isso comigo. Porque os que estão longe hoje do Senhor começaram a desviar um pouquinho. Foi um pequeno desvio, foi um pé que desviou. Por isso a palavra diz para não desviar o pé. Porque um desvio agora de 20 centímetros, daqui a 1000 metros não serão mais 20 centímetros, serão 200 metros. Franco está falando das agulhas, que são desvio das linhas de trem. Quando um trem sai de um ramal, vai para o outro, ali é um movimento de quantos centímetros? 10 centímetros? Quando um trilho chega para o outro, e o trem vai em outro rumo. Vocês prometem isso para mim, não? Vocês pedem para o Franco não descuidar de mim? Entendeu, Franco? Agora diante do povo. O que você vai fazer com isso? Pastores degenerados, pastores que desviaram da fé, pastores que se apartaram do Senhor.
Se por um acaso você me ouvir algum dia fazendo comparações, por exemplo, a respeito da minha esposa, ah, não, minha esposa é assim, mas a irmã fulana é melhor. Ah, me dá um croque. Você entendeu? Porque o adultério começa com comparação. Você me entendeu? Ninguém chega de vez assim e fala, hoje eu vou adulterar. Não é assim, amados. São pequenas coisas que a gente vai brigando no coração. Por isso você precisa de pessoas muito próximas de você para perceber esse pequeno desvio. Ah, mas eu não posso chegar para o Jamê não, porque eu não tenho ministério apostólico, eu não sou pastor, você é meu irmão. Você é minha irmã. Amém? Então, se você perceber, por favor, se você não puder falar, fala para o Samuel, fala para o Franco. Olha, fala lá para o Jamê, que aquele negócio lá é perigoso. Você tem compromisso comigo. E não fale para Deus, por acaso, sou guardador de Jamê, que Deus não vai responder. Deus não vai lhe responder isso. Que você é. Sofonias 3, versículo 3. É um outro texto extremamente triste. Sofonias 3:3. O versículo 1, o Senhor fala de Jerusalém. Mas ele fala, ai da cidade rebelde manchada. Não atende a ninguém, não ouve disciplina, não escuta ao Senhor. Aí ele fala, os seus príncipes são leões rugidores no meio dela, os seus juízes são lobos da tarde, que não deixam os ossos para amanhã. Os seus profetas são levianos, homens alevosos. Os seus sacerdotes profanaram o altar e fizeram violência à lei. Está falando de quem, amados? Da igreja. Está falando da igreja. Não está falando de alguma coisa estranha. Está falando de sacerdotes de Deus, profetas de Deus, príncipes de Deus, que se apartaram da verdade. Quando anos atrás me vieram falar da queda do nosso irmão Caio Fábio, estou falando aqui porque é um assunto de domínio público, estou citando o nome, mas eu conheço a família de Caio Fábio desde a época de seus 20 anos, lá em Manaus. Já preguei com ele, estive em alguns lugares com ele. E no dia que eu ouvi falar que ele caiu, amados, para mim foi um baque terrível. A minha esperança naquele homem era muito alta. Eu via Deus levantando ele como um profeta no Brasil. Não sei se vocês tinham essa expectativa, mas para mim ele era um profeta de Deus, assim, que tinha um trânsito livre em todas as denominações, diante do governo brasileiro. Então, quando eu escutei aquela notícia, eu sofri alguns sentimentos eu tive naquele dia. O primeiro deles foi um sentimento assim de desilusão. O segundo sentimento de muito medo. Tem um texto, um versículo popular que diz: quando a barba do vizinho pega fogo, põe a sua de molho. Falei, se ele caiu, quem sou eu? Eu tomei uma decisão naquele dia. Eu não vou falar mal de ninguém que tenha caído se eu não fiz um esforço para impedir que ele caísse. Nós não temos direito de falar de ninguém que tenha caído se nós não ajudamos a não cair. É claro que a gente não pode falar mal de ninguém, muito menos daqueles a quem não fizemos qualquer esforço para impedir que ele caísse. Amém? Tem um outro tipo de pastor, que são os pastores mercenários. O que é o pastor mercenário? Mercenário no nosso contexto, a palavra já é feia, né? Fulano é mercenário, então a coisa já ficou feia. Mas eu quero lembrar os irmãos que nesse momento que essa palavra é usada, que está em João 10, o mercenário não era uma figura ruim. Quando um rebanho se multiplicava e tinha muitas ovelhas, então haviam aqueles pastores profissionais. Então você vai ali na praça onde eles ficavam e contratavam um pastor. Então esse era o pastor mercenário.
E ele fazia um trabalho excelente. Ele levava as ovelhas para o curral, tirava do curral, dava comida, sustentava. Eu ia falar depilar, não, como é que é? Tosquiar. Amados, é o convívio muito de perto com 4 mulheres. Mas ele tosquiava o rebanho, cuidava muito bem. Ele só tinha um problema. Qual é? O lobo. O lobo. Quando o lobo aparecia, ele mostrava a sua condição de mercenário. E aí ele fugia. Ele ia embora. Por que ele ia embora? Porque ele amava mais a sua própria vida. O que manifesta o ministério do pastor e do mercenário? O lobo. Não é o Espírito Santo, não. É o lobo. É o lobo que fala se eu sou um verdadeiro pastor ou se eu sou um mercenário. Interessante, né? É o lobo que revela. Não é o Espírito Santo, não. É no momento do problema que você vai saber se você é pastor ou você é mercenário. Porque o pastor não preserva a sua vida. O mercenário preserva. O pastor dá tudo. O mercenário só dá o que sobra. Eu sou profissional. A palavra diz que o ministério não é fonte de lucro. Lembra disso? O ministério não é o lugar onde eu ganho. O ministério é o lugar onde eu perco. Se você está pensando em entrar no ministério, porque o ministério vai realizar você, o meu conselho é: não entre. O ministério não é fonte de lucro nem financeira, nem emocional. Sabe o que acontece? Eu gosto muito de pregar. Irmão, não pregue. Eu gosto muito de tocar. Irmão, por favor, não toque. Porque vida ministerial é sacrificial. Paulo diz assim: eu me gastarei e me deixarei gastar, ainda que amando mais, eu seja menos amado. Como a gente gosta de ser amado, não? Mas Paulo está dizendo que ele amava, ainda que fosse menos amado, de forma que em mim se manifesta a morte, para que em você se manifeste a vida. Onde é que é o mercenário? Onde é que é o mercenarismo? É quando a gente faz as coisas em benefício próprio, seja financeiro, seja emocional. Sabe o que acontece? Eu quero ter muitos discípulos, porque eu gosto disso. Por favor, Pai, porque você vai transmitir essa doença para os seus discípulos. É doença. É doença. Nós temos que transmitir um espírito de sacrifício, porque esse é o ministério pastoral. Davi era um pastor, lembra? E diz a palavra que era um menino. Eu não consigo imaginar assim, pensando naturalmente, como um menino enfrenta um lobo e vence, como um menino enfrenta um urso e vence. O que fazia com que Davi enfrentasse um lobo e um urso e vencesse? O que era, amados? Era o que ele sentia pelas ovelhas. Então ele tirava força do lugar onde não tinha força. Ele tirava vigor do lugar onde não havia vigor. Era o que ele sentia pelas ovelhas. Você já deve ter ouvido histórias de pais e mães que fazem tremendos sacrifícios, que realizam inclusive milagres em favor dos filhos. É ou não? Que tiram força do esgotamento em favor dos filhos. Mas essa é a lição para nós. Nós não podemos ter mercenarismo em nosso coração. Nós temos que ser pastores. Amém? E quando a gente perceber que o lobo vem, nós não vamos amar a própria vida, nós vamos amar o rebanho e vamos nos gastar por ele. Não, Jamê, ministério esgota a gente. Ué, você queria o quê? É ministério?
não, a gente só perde. Mas é ministério. A gente tem ideia de ministério como um lugar de realização, e não é, amados. Eu vou apelar aqui para o nocaute técnico e total. Jesus, o que ele ganhou com a gente? O que Jesus ganhou com a gente? E ele continua perdendo, dando trabalho para anjo. E, meu Deus do céu, a gente só dá prejuízo. Mas o problema é que Deus ama a gente. E Ele continua do lado da gente. Amém, amados? E mandou o Filho dele a morrer por nós. Esse é o padrão. Paulo diz: eu cumpro ainda o que resta das aflições em favor do corpo de Cristo. Olha para a vida de Paulo. Leia com atenção a segunda carta aos Coríntios. Leia com atenção a segunda carta a Timóteo. E esse é o padrão. Esse é o padrão de ministério. E ele diz: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu venci tudo que estava aí, e agora estou sendo oferecido como libação. O que é a libação? A libação é o azeite ou vinho que se jogava sobre o holocausto. O holocausto era o sacrifício onde o sacerdote, onde o ofertante não comia dele. Era todo entregue ao Senhor, e todo era queimado diante do Senhor, todo. E Paulo dizia que ele tinha se oferecido como holocausto, e em cima do holocausto ele tinha derramado o vinho ou o azeite, que isto é, era tudo e um pouco mais. Esse é o padrão. Se você está querendo se entregar ao ministério e fazendo contas, pode parar. Pode parar. Porque a nossa vida, a vida do ministério, é um chamado para o holocausto. Eu não vou pedir para você falar amém, não. Vou falar só para você pensar nisso, tá? O quinto tipo de pastores que a palavra fala é pastores abandonados. Pastores abandonados é uma das coisas que também a Bíblia fala. 2 Timóteo 4,16 diz assim: ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Você já passou por isso? Não? Já passou? Eu comecei contando a vocês aqui uma experiência minha parecida com essa. Paulo tinha uma equipe de mais ou menos 20 homens de 18 cidades diferentes. Era a equipe constante com Paulo, fora os freelancers que passavam por ele e falavam assim: já que você está indo para lá, na volta traz minha capa, traz isso que eu esqueci ali, meus escritos, né? Mas ele tinha uma equipe de 20 homens. Se você lembrar da história, desses 20 homens, 8 abandonaram Paulo, quase 50%. Alexandre, Demas, abandonaram Paulo no decorrer do ministério. Mas quando Paulo vai para Roma e ele está preso, aí ele diz isso aqui: ninguém me assistiu, todos me desampararam. Eu não vou aqui discutir qual foi o propósito de Deus na história da vida de Paulo, mas o fato foi esse. O fato foi esse. E a quantidade de pastores que estão abandonados aí ao redor do Brasil e fora do Brasil é um negócio sério. Agora em outubro, 24 a 26 de outubro, eu vou estar na Alemanha com um grupo de missionários que foram abandonados pelas igrejas que os enviaram. 4º encontro nosso lá. No primeiro encontro havia uns 8 ou 10, e agora vai estar em torno de 60. Porque os abandonados conhecem outros abandonados. Igrejas que enviam, até por uma questão de status. Temos tantos missionários na Europa. Eu sei porque eu li no boletim de uma igreja que enviou a gente, me chamaram de missionários, mas nunca uma carta, nunca uma visita. A gente tinha o título de ser os missionários, mas nenhum benefício desse título. Eu chamo de missionários. Ótimo. E eu chamo esse tipo de missionário, não missionário enviado, eu chamo missionário despachado. O irmão foi despachado para lá, o irmão foi despachado para lá, o irmão foi despachado para lá.
Eu fiz um propósito no meu coração, por causa dessa experiência, eu aprendi muita coisa. E uma delas é o seguinte: nunca enviar alguém para um lugar onde eu não estiver disposto a ir. E nunca enviar alguém para um lugar onde eu não conheça. Correto? Então nós vamos, é o quarto encontro que nós vamos ter. Você não calcula o sofrimento. Um especialmente, eu encontrei no sul da Espanha, foi enviado por uma grande denominação brasileira, e foi com mentalidade brasileira para lá. A mentalidade brasileira é o seguinte: vai no lugar, abre um salão que daqui a pouco está cheio, põe uma placa lá prometendo coisa que daqui a pouco você enche. E aqui no Brasil funciona mesmo, mas lá não. Para um espanhol entrar num salão de igreja evangélica, nem corrido da polícia para se esconder, nem corrido da polícia, ele não entra, porque para ele é uma questão nacional, cultural. Ele culturalmente ele tem religião dele, de nascença, de ancestrais. E ele foi lá, abriu um salão, pôs o nome lá de uma placa, igreja evangélica, esperava que enchesse. E já estava lá uns 3 anos, não havia convertido ninguém, e ele tinha 2 filhos adolescentes, estava indo para o mundo. Calcula o desespero. Era um homem honesto, porque se ele fosse desonesto, ele estava tirando fotografia de multidões e mandando para a igreja, dizendo que ele estava trabalhando com aquele povo. Eu conheço isso. Vai numa favela, fotografa e manda lá, fala assim: ó, estamos trabalhando com essas pessoas. Por quê? Porque a igreja de origem cobra resultados. Mas essa igreja de origem não vai lá para ver, não vai acompanhar, não envia pastor. Por favor, amados, sustentem os seus pastores quando eles forem visitar os pastores enviados. Eu estava num congresso missionário e eu falava disso, necessidade da igreja levantar fundos para fazer o trabalho de pastoreamento dos enviados. Aí o irmão falou: quer dizer que além de sustentar missionário, agora a gente tem que pagar passagem para pastor e passear? Aí, amados, eu encerrei minha conversa, minha participação ali. Falei: conversar nesse nível, eu não converso. Porque falava alguém que nunca tinha ido, nunca tinha passado por lá de lá. Então ele não sabia o que ele estava falando e não vou discutir. Pastores abandonados são muitos. Por favor, continue orando pelos pastores que você conhece. Amém? E pede a Deus: Senhor, faz com que essas pessoas sejam pastoreados. Paulo foi abandonado. Deus sabia por quê, e eu não vou entrar aqui. Há também pastores solitários. Solidão é diferente de solitude. Você sabe que tem diferença, né? Solidão é diferente de solitude. Solitude é quando você se separa e você fica sozinho para escutar o Senhor. Isso é maravilhoso. Solidão não. Solidão é terrível. E a solidão pode acontecer no meio da multidão. Então não tem a ver com lugar, mas tem a ver com estado de alma. Solidão. Há uma figura que eu gosto muito nesse caso, não gosto da situação, mas João capítulo 5, verso 7, quando Jesus está na beira de um poço e ele está um coxo, e Jesus faz uma pergunta para ele. Qual a pergunta que Jesus faz? O que você está fazendo aqui? Jesus, ele tem umas perguntas incríveis. Ele chega para um cego e pergunta: o que você quer que eu faça com você? O problema do cego estava na cara. Ou não estava? Mas essa é outra mensagem. As perguntas esquisitas de Jesus é uma outra mensagem. Não é para hoje. O que você está fazendo aqui? E o cego, o enfermo responde uma das respostas mais tristes que existe. Ele diz assim: Senhor, eu não tenho ninguém. Você já viu isso aí? Eu não tenho ninguém. Quando a água é agitada, que me coloque no tanque. Eu não tenho ninguém. Enquanto eu vou, o homem era coxo,
Estava deitado. Como é que ele podia ir? Sabe como é que era o nome do poço? Não. Betesda. O que significa Betesda? Casa de misericórdia. Como alguém pode ficar sozinho na casa de misericórdia? Meu Deus, como é que pastores podem ficar sozinhos na igreja? Para mim é uma situação assim que não dá para entender. Como é que pode ter solitários? Porque o plano do Senhor é fazer com que o solitário habitasse em família. E como dentro da família pode ter solitário? Eu não compreendo, amados. Eu não compreendo. Mas eu descubro que o problema não é de Deus. O problema é da nossa estrutura. O problema é da nossa mente, que precisa mudar. Em nome de Jesus Cristo precisa mudar. Pastores solitários. Mas graças a Deus, o outro lado da moeda é a história lá de Cafarnaum. Quando Jesus estava na sua casa, casa cheia, e um coxo que tinha 4 amigos, lembra? Esse aqui não tinha ninguém. O outro tinha 4 amigos, e amigos loucos. Que bênção! Você tem amigo louco, não? Você tem? Como nós precisamos de amigos loucos. E, gente, Jesus estava pregando, pensa bem, daqui a pouco a gente percebe o teto aqui vindo abaixo, e o homem descendo amarrado com corda aqui no nosso meio. Pensa bem, é uma situação esquisita, mas ele tinha amigos que estavam dispostos a pagar mico por ele. Você percebe 2 situações, graças a Deus na igreja existem 2 situações para me consolar. Tem aquele que diz eu não tenho ninguém, mas tem aquele que diz assim, eu tenho amigos loucos, que são loucos por mim, e não vão deixar eu ficar abatido, amarrado numa cama. Vão me levantar e vão fazer qualquer coisa para me levantar. Você tem amigo louco, não? Você tem? Mas vamos mudar a pergunta. Você é um desses amigos loucos? Você é um desses que faz loucura por amor dos seus amigos? É que quando a gente fala disso, normalmente a gente fica pensando, quem é louco assim por mim? Faz a pergunta ao contrário. Por quem eu sou louco assim? A igreja é formada de amigos loucos. E que você faça parte desse grupo de loucos que faz qualquer coisa por seus amigos.